Boa noite a todos. Gostaria de começar com vocês fazendo uma oração e pedir que Deus venha falar conosco nessa noite. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Quero te agradecer, ó Deus, porque Tu és um Deus, ó Pai, misericordioso para conosco. Fala ao nosso coração nessa noite e nos desafia, ó Pai, a sairmos daqui, ó Deus, impactados pela Tua palavra, de uma forma simples, clara, mas que nos leve, ó Pai, para essa semana, tendo uma mudança, Pai, na nossa vida. Te pedimos, ó Pai, nos ajuda a entendermos o que é o verdadeiro sucesso no reino do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queria ler com vocês o texto do Evangelho de João, capítulo 1, os versículos 35 até o 42. A Bíblia nos fala assim: que no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Versículo 42. E o levou a Jesus. Queridos, eu gostaria de começar perguntando para vocês: o que é sucesso para você? Nós começamos essa nova série intitulada de Em Busca de Sucesso. Nós sabemos que no mundo globalizado no qual nós vivemos, o fenômeno da globalização, o mundo pós-moderno, aí fora anda se falando que o verdadeiro sucesso é a fama, o verdadeiro sucesso é ter muito dinheiro, o verdadeiro sucesso é estar no topo, é ser reconhecido. Olha só a definição de sucesso que eu ouvi recentemente. A pessoa que definiu sucesso, ela chegou a dizer esse absurdo aí. Ela disse que sucesso é medido por aquilo que você tem e pela maneira como você aparece. E eu os pergunto: será? Será que olhando para as páginas das Escrituras, isso aí é o verdadeiro sucesso? Ou será que isso aí é uma definição de pessoas que está focalizada no mundo materialista, no mundo onde o verdadeiro sucesso é coisas materiais, é posses? Não é isso que a Bíblia nos ensina, gente. O que é o verdadeiro sucesso? O Dr. John MacArthur, ele define sucesso dizendo algo bastante curioso. Ele disse que o verdadeiro sucesso não é prosperidade, o que andam se falando por aí. O verdadeiro sucesso também não é poder, proeminência, popularidade ou qualquer outro conceito mundano de sucesso. Mas segundo MacArthur, o verdadeiro sucesso é fazer o quê? A vontade de Deus, apesar das consequências. E aqui eu fico pensando nos mártires, que selaram a vida com o próprio sangue, mas que nunca abriram mão de Jesus Cristo. Isso é sucesso. Não importa a consequência, o que importa é fazer a vontade de Deus. É loucura dizer isso no mundo pós-moderno. É loucura dizer isso, definir sucesso onde as pessoas estão preocupadas com o materialismo, com o consumismo. Gente, para mim, o verdadeiro sucesso diante de tudo isso, o verdadeiro sucesso no reino de Deus,
é quando eu e você cumprimos o chamado que Deus tem para a nossa vida, revelando o caráter de Deus aonde nós andarmos. Isso é sucesso. Eu sei que essa mensagem não é muito agradável a muitas pessoas que inclusive usam púlpitos de igreja para falar da Bíblia. Mas no reino de Deus, sucesso é isso. Aquele texto que nós lemos de João, capítulo 1, eu gostaria de refletir rapidamente com vocês naquele texto. E naquele texto eu quero falar sobre um dos apóstolos de Cristo. E esse apóstolo que eu quero falar, ele não é tão conhecido como o apóstolo Pedro, como o apóstolo João. Não. Esse apóstolo que eu quero compartilhar com vocês hoje, ele teve uma grande importância no chamado para o qual Jesus fez na vida dele. Para mim, gente, falar sobre os apóstolos de Cristo é muito fascinante. Eu fico olhando para a Bíblia e vendo o tipo de cada um deles, a personalidade de cada um, e para mim é fascinante porque eram homens comuns, eram homens como eu e como você, sujeito às mesmas falhas, sujeito às mesmas limitações. É importante lembrar, falando sobre os apóstolos do Senhor Jesus, que nenhum dos apóstolos do Senhor Jesus, que nenhum daqueles apóstolos que o Senhor Jesus escolheu, era um grande estudioso, nenhum deles era um mestre ou um teólogo da época. Não. Nenhum daqueles apóstolos tinha um currículo de grandes doutores, nenhum deles tinha currículo de grandes teólogos. Na verdade, se você reparar bem na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, naquelas instituições religiosas na época de Jesus, pelo perfil de cada um dos apóstolos, todos eles eram excluídos daquelas instituições. Jamais um rabino daquela época, jamais um líder daquelas instituições religiosas escolheria qualquer um daqueles apóstolos que o Senhor Jesus escolheu. Exceto Judas Iscariotes, que foi o apóstolo que traiu Jesus, exceto ele, todos os outros apóstolos vinham da Galileia. Os apóstolos do Senhor Jesus eram galileus. E só para lembrar, gente, os galileus eram camponeses de classe baixa, e os galileus eram considerados como pessoas ignorantes. Um galileu só era mais um membro do povo, só isso, sem importância alguma. Era de fato um João ninguém, peões, era considerado gente da ralé. Os galileus eram considerados pessoas da camada inferior da sociedade. Vejam vocês que curioso, quando o Senhor Jesus, o mestre por excelência, escolhe os 12 para serem seus representantes oficiais, é curioso saber que ele não escolheu um doutor, ele não escolheu um mestre, ele não escolhe um fariseu, ele não escolhe um sacerdote, ele escolhe pessoas simples, pessoas como eu, pessoas como você, mas que diz a Bíblia que os apóstolos viraram o mundo de cabeça para baixo, mesmo com todas as suas limitações. Nenhum dos homens que Jesus escolheu, gente, vinha de uma instituição religiosa. E o que eu acho bastante interessante, e é claro ver isso na Bíblia Sagrada, é que a escolha desses 12 com esse perfil era um julgamento contra a religiosidade naquela época. Foi por esse motivo que o Senhor Jesus Cristo não escolheu um único líder religioso. Pelo contrário, o Senhor Jesus selecionou uma turminha da ralé, que não eram treinados em teologia. Jesus escolheu pescadores, escolhe Mateus, que era um odiado publicano, cobrador de impostos,
Escolhe um homem chamado Simão, que era zelote. João ninguém. Peões, gente da ralé. Isso me faz lembrar, gente, de algo muito interessante que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Olha o 28, que interessante. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Sabe por que Deus faz isso? Para que o nome dele seja glorificado. Olha o 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolhe, gente, pessoas simples. Esse é o padrão de Deus. Eu acho interessante porque, conversando algumas vezes com o seu Sebastião, quero citar ele como exemplo, ele fala: eu não sirvo, eu sou limitado, Deus nunca vai me usar. Eu queria dizer para o senhor, Sebastião, que o senhor é um forte candidato, é um instrumento predileto de Deus, para que nenhum homem venha se vangloriar na presença dele. Eu, o senhor e todos aqui somos instrumentos prediletos de Deus, para que ele faça coisas grandes, quando a nossa vida é centralizada nele. O que aconteceu com os apóstolos? Hoje, gente, eu quero falar sobre esse apóstolo aí, o apóstolo André. Não sei se você já ouviu alguma mensagem, algum estudo sobre ele, mas eu creio que ele nos traz lições preciosas quando o assunto é sucesso. Porque ele teve um sucesso. O sucesso dele era levar pessoas até Cristo Jesus, maior de todos os sucessos. André, ele entendeu qual era o chamado de Deus para a vida dele. É interessante nós vermos que André era irmão de Pedro, aquele líder do grupo apostólico. O apóstolo André, ele vive a sua vida à sombra do apóstolo Pedro. Olha que interessante essa lista aqui, que a Bíblia nos apresenta a respeito dos apóstolos. Nós sabemos que eram 12 apóstolos. A gente pode dividir os 12 apóstolos em 3 grupos de 4. Mateus nos apresenta uma lista, Marcos 3 nos apresenta a lista, Lucas a sua e Atos também. Notem lá no gráfico como é impressionante a semelhança dos nomes na sequência. Pedro, ele é sempre o primeiro. Ele é primeiro em Mateus 10, em Marcos 3, em Lucas 6 e em Atos 1. Isso significa que Pedro era o líder do grupo apostólico. É seguido por aqueles nomes que, conforme os evangelhos, são alterados. Mateus coloca o segundo nome como André. Em Marcos, o segundo nome é Tiago. E assim, vocês estão vendo lá. Mas é legal de ver, porque naquele primeiro grupo, aqueles primeiros 4 nomes, eram os apóstolos que eram mais próximos de Jesus. Eles eram mais íntimos de Jesus. Eram aqueles 4 primeiros: Pedro, André, Tiago e João. Já no quadrado do meio, que é o segundo grupo do grupo apostólico, o líder desse segundo grupo é Filipe. Ele sempre aparece em primeiro, naquele segundo quadrado. E o segundo grupo ali, ele é composto por Filipe, Bartolomeu, que é Natanael, Tomé e Mateus. Já o terceiro grupo, que são os 4 últimos, que quase a Bíblia não cita, eram pessoas assim não tão chegadas como o primeiro e o segundo. É legal de ver isso aí. Tiago, ele é o líder do terceiro grupo. Fala-se Tiago, filho de Alfeu, para diferenciar do Tiago do primeiro grupo. Judas Iscariotes foi o apóstolo que traiu Jesus. Ele é relacionado sempre por último.
Em Atos capítulo 1, o nome dele nem aparece, porque ele foi para o seu próprio lugar. Ele se suicidou. A Bíblia fala algumas coisas a respeito de Judas, porque ele foi o apóstolo que traiu. Mas esses outros nomes, a não ser os 4 primeiros, a Bíblia fala pouca coisa a respeito daqueles nomes ali. De Bartolomeu, de Tomé, de Mateus, fala assim, mas pouca coisa. Daqueles primeiros nomes, gente, André, o apóstolo que nós estamos falando nessa noite, é o menos conhecido dos 4 lá do primeiro grupo. Apesar de ser um daqueles apóstolos mais chegados do Senhor Jesus, de modo geral, é interessante ver que o apóstolo André ficava em segundo plano. André, ele não é incluído em vários dos acontecimentos importantes, nos quais muitas vezes nós vemos o apóstolo Pedro, Tiago, João, com o Senhor Jesus Cristo. Olha só essa referência aqui. É uma referência bastante conhecida, quando Jesus vai lá no Monte da Transfiguração, em Mateus 17. Quem que Jesus levou com ele lá? A Bíblia fala assim, que 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os leva, em particular, a um alto monte. O nome de André apareceu? Não. Jesus leva esses 3. Lá em Marcos capítulo 5, quando Jesus está indo na casa de Jairo, para ver a filha de Jairo, que estava enferma, na verdade ela morreu, mas quando Jesus vai para lá, olha o que Marcos 5 nos fala, lá no versículo 37, que Jesus, ele não permitiu que alguém o acompanhasse, senão quem, gente? Pedro e os irmãos Tiago e João. André não aparece. Mas André fazia parte daquele grupo dos apóstolos mais íntimos, mais chegado. Mas André, em muitas passagens, ele não aparece. Gente, sucesso, segundo o mundo, é estar em evidência. Sucesso, conforme os padrões aí fora, é aparecer. É medido por aquilo que temos ou pela maneira como aparecemos. A Bíblia não ensina isso. Mas você vai ver que esse apóstolo, mesmo sem aparecer, mesmo em estar trabalhando nos bastidores, Jesus o usou de uma forma maravilhosa. Esse é André. Eu não tenho dúvida, gente, que mesmo o nome de André não aparecendo em muitos eventos assim, eu não tenho dúvida que André possuía um relacionamento particularmente próximo com Cristo. Porque em tantas outras ocasiões, nós vamos ver que algumas pessoas foram apresentadas a Cristo por ele, por André. Olha só que interessante. Se você ler o Evangelho de João, naquele texto que é o nosso texto base dessa noite, você vai notar que o apóstolo André e João, eles foram os primeiros apóstolos a serem chamados por Jesus. É importante lembrar também que quem levou o apóstolo Pedro, o líder do grupo apostólico, até Cristo, foi André, o irmão de Pedro. Mas vamos nos concentrar nisso aqui. O Evangelho de João nos informa a respeito do primeiro encontro de André com o Senhor Jesus. O primeiro encontro de André com o Senhor Jesus aconteceu no deserto, João capítulo 1, onde João Batista estava pregando o arrependimento e batizando os convertidos. O encontro pessoal do apóstolo André com Jesus aconteceu no dia depois do batismo de Jesus. Olha só como que João relata isso aí no seu evangelho. No dia seguinte ao batismo de Jesus, né? João, esse João aí é João Batista, e não o autor do evangelho. João Batista, né? Outra vez, na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Só para a gente lembrar, os 2 discípulos que está ali, ó, citado, é André e João, o autor do evangelho. Só que o nome de João não aparece. Ele se mantém anônimo em todo o seu evangelho, mas nós sabemos, pela descrição exata que ele fez desse encontro, que o outro discípulo, junto com André, era ele. Porque João vai mencionar até o horário desse encontro, como um encontro que ficou marcado.
Foi um encontro com o Senhor Jesus que impactou a vida do apóstolo João, que ele se oraram. Os dois discípulos ali, André e João. Olha só que interessante então nesse texto. André e João estavam ao lado de João Batista, quando Jesus passou por eles. E João Batista viu Jesus passar e falou assim, no versículo 36, eis o Cordeiro de Deus, e apontou para Jesus. E aí o versículo 37 nos informa que os dois discípulos, que é João e André, deixaram João Batista e fizeram o que lá no final do versículo 37? Seguiram a Jesus. João Batista já tinha falado que ele mesmo, que João Batista mesmo, era somente o precursor do Messias. O que é isso? Ou seja, ele veio para preparar o caminho e mostrar ao povo a direção certa. Eu, João Batista, não sou o Messias. Quem é o Messias é ele, é Jesus. O centro da mensagem de João Batista era a preparação para que o Messias viria muito em breve. Então João e André, sabendo e conhecendo a respeito do Messias, eles estavam vivendo sob essa expectativa e aguardando somente que a pessoa certa do Messias fosse apontada. Quando João Batista apontou o Messias, a pessoa certa, o que eles fizeram? Eles, sem demora e ansiosamente, deixaram João Batista para seguir a Cristo, o Messias. O texto prossegue dizendo o que aconteceu. Versículos 38 e 39. O texto prossegue dizendo que Jesus, quando os dois, André e João, deixou João Batista e seguiu Jesus, aí Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, falou assim para eles, que buscais? Aí eles falaram para Jesus, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Ou seja, Jesus, aonde é que o Senhor está hospedado? Para onde é que o Senhor vai? Aonde é que o Senhor está ficando? Jesus fala para eles no versículo 30, vinde e vede. Aí os dois foram e viram aonde Jesus estava morando, e eles tiveram o prazer, a alegria de ficar com Jesus aquele dia. Olha o que João fala aí, sendo mais ou menos o quê? A hora 10ª, ou seja, 4 horas da tarde. O outro apóstolo com André e João, tanto que ele cita até o horário. Como acontece comigo e com você, quando acontece algo marcante na nossa vida, a gente lembra de detalhes, a gente lembra de cenários, do horário, é algo que marcou a nossa vida, impactou o nosso coração. João ficou tão impactado, juntamente com André, que João, no seu evangelho, ele cita até o horário desse encontro com Jesus Cristo. Vejam vocês então que era cerca de 4 horas da tarde, quando encontraram a Cristo. E esses dois discípulos tiveram o privilégio e a alegria de passar a tarde e a noite em comunhão particular com Jesus. E depois então, os dois partiram convencidos de que haviam achado o verdadeiro Messias. Eles encontraram, eles conheceram, e eles começaram a ser ensinados por Jesus naquele dia. Assim então, gente, como eu disse, André e João se tornaram os primeiros discípulos dos apóstolos de Cristo. Eu chamo sua atenção para ver qual foi então a primeira coisa que André fez quando ele conheceu. Qual foi a primeira coisa que André fez quando ele foi impactado por Jesus nesse encontro? Olha só qual foi a primeira coisa que André fez. Ele acha primeiro o seu próprio irmão Simão, que é Pedro, o líder do grupo, e ele fala assim para o irmão dele, Simão: achamos o Messias. Sabe o prometido para a gente, Simão, do Antigo Testamento, o Messias, que Deus prometeu que viria para solucionar o problema do nosso pecado e dar sentido para a nossa vida? Sabe o Messias, o prometido do Antigo Testamento? Nós achamos. E o que André faz com Simão no versículo 42? Ele leva
Pedro a Jesus. Gente, para mim esse é o maior de todos os sucessos. Você está procurando verdadeiro sucesso? Cumpra o chamado para o qual Deus te chamou. Cumpra esse propósito. Nós conhecemos a Cristo. O nosso chamado é levar aqueles que não conhecem a Jesus. Para André, o verdadeiro sucesso era poder apresentar pessoas a Cristo. É investir na eternidade. Eu acho impressionante isso aqui, porque eu fico imaginando aqui que a notícia para André era boa demais para ele guardar só para ele. Ele não aguenta. O que ele faz? Ele vai até o apóstolo Pedro, aquela pessoa que ele mais amava no mundo, o seu próprio irmão, e ele quer falar para o apóstolo Pedro a respeito daquele que mudou a sua vida, que mudou o seu coração. O Messias é Jesus. Gente, esse é o verdadeiro sucesso. Confesso para vocês que eu fiquei impactado quando eu estudei sobre a vida de André, e eu vi que o verdadeiro sucesso para o apóstolo André era poder apresentar pessoas, indivíduos, a Cristo. Esse é o maior, gente, de todos os investimentos. É quando nós apresentamos Cristo aos nossos filhos. É quando nós apresentamos Cristo lá no nosso trabalho, através do nosso testemunho. É quando nós apresentamos Cristo para o nosso vizinho. Não importa, gente. Não importa, gente. Se nós temos um carro bom e do ano, se nós temos muito dinheiro, tudo isso, gente, vai ficar. Isso não é o verdadeiro sucesso que o mundo aí fora anda falando. Mas o verdadeiro sucesso é poder ser usado por Deus na vida de outros, para trazer sentido para a vida de muitos corações que estão desanimados, fazendo o quê? Apresentando a Jesus. A notícia era boa demais. André não aguenta. Ele vai atrás do seu irmão. Pedro, achamos o Messias. E leva o apóstolo Pedro até Jesus. Refletir para mim sobre o apóstolo Pedro, sobre o apóstolo André, aliás, é interessante, porque nas Escrituras o apóstolo André é conhecido por levar indivíduos e não multidões a Jesus. Quase todas as vezes que André é citado nos evangelhos, ele está levando alguém a Jesus. É interessante analisar isso. Já vimos que a primeira coisa que André fez ao conhecer a Cristo foi buscar o seu próprio irmão, Pedro, e levá-lo a Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 6, um pouco mais para frente, quando Jesus, aquela famosa passagem, quando Jesus, ele vai alimentar 5.000 pessoas. Sabe quem que identificou um jovem que estava lá no meio da multidão e que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Sabe quem que identifica esse jovem e leva esse jovem até Jesus? Foi o apóstolo André. Olha o relato que João nos dá. Quem está falando isso aí foi André. E levou o menino até Jesus. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. André tinha essa característica. Isso era o verdadeiro sucesso para André. Levar pessoas até o Senhor Jesus Cristo. Um pouco mais para frente, lá em João capítulo 12, João fala que alguns gregos procuraram Filipe e pediram para ver Jesus. Olha o que o texto nos fala em João capítulo 12. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Eles foram até Filipe e falaram: Filipe, eu quero ver Jesus. Olha só o versículo 22, que interessante. Nos fala que Filipe foi dizê-lo a quem? Para quem, gente, que Filipe foi dizer? A André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. É significativo o fato de esses homens terem ido falar com Filipe. E o que Filipe faz?
Filipe leva esses homens a André, e ele deixa que André os apresente a Cristo. Diz a Bíblia que Filipe e André comunicaram a Jesus. Mas é interessante notar que Filipe, ele vai comunicar a André. Filipe, para mim, ele sabia que André podia apresentar pessoas a Cristo. Eu creio que André ficava entusiasmado quando alguém queria ver Jesus. André simplesmente os levava ao Mestre. Eu pergunto para você, o que é sucesso para você? O que é sucesso? Uma reflexão aqui rápida. Eu quero te conscientizar de que sucesso não é isso que andam falando por aí. Sucesso no reino de Deus é outra coisa. Sucesso é aparecer. Sucesso é estar na mídia, em evidência. André nem sempre aparecia. O nome dele quase não é citado. Mas ele foi usado de uma forma gloriosa para o propósito pelo qual o Senhor Jesus Cristo o chamou. Eu aprendo com o apóstolo André que sucesso é realizar o chamado de Deus, mostrando o caráter dele, onde eu e você andarmos. Eu pergunto para você, qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? Você está realizando esse chamado? Você tem paz no seu coração para deitar na sua cama e dizer assim, eu estou com a vida tranquila, porque a minha vida está no centro da vontade de Deus? Ou você anda preocupado porque você não tem posses, porque você anda buscando coisas que vai ficar aqui, achando que isso é o verdadeiro sucesso? Aprenda com André nessa noite, que o verdadeiro sucesso é levar indivíduos, é levar pessoas a Cristo. Com André nós aprendemos que o verdadeiro sucesso é poder investir na eternidade. Invista na eternidade. André, ele estava mais preocupado em levar pessoas a Jesus do que quem ia receber o crédito ou quem estava no poder. André tinha essa preocupação. Ele não almejava a honra. André é o retrato perfeito daqueles que trabalham em silêncio, nos lugares humildes. Isso é interessante. André, ele não era uma coluna impressionante, como o apóstolo Pedro, o apóstolo João. André, ele era uma pedra mais humilde, mais em oculto. Sucesso para esse homem era saber que o chamado dele estava sendo cumprido em sua vida. Por isso André era uma das poucas pessoas dispostas a ficar em segundo plano, a não aparecer tanto e dar apoio. O Senhor Jesus já tinha ensinado eles várias e várias vezes que se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ele se contentava em servir. Para ele sucesso era isso. Gente, é preciso um tipo especial de pessoa para ser um líder com o coração de servo. E André era um desses. Até onde sabemos, o apóstolo André jamais pregou para multidões, como fez o apóstolo Pedro lá em Atos. André não. Até onde sabemos, ele jamais pregou para multidões. Ele nunca fundou uma igreja. O apóstolo André, ele nunca escreveu uma epístola. Ele não é mencionado lá no livro de Atos, que é o livro que vai nos falar sobre a propagação e a expansão do evangelho quando Jesus volta ao Pai. Não, André não é citado em Atos. André não é citado em nenhuma das outras epístolas que nós temos na Bíblia. Ele não é citado. A Bíblia não relata o que aconteceu com o apóstolo André depois do Pentecostes. Mas, queridos, seja qual for o papel que André tenha desempenhado no início da igreja, ele permaneceu nos bastidores. Não apareceu tanto, não. Mas foi um homem de sucesso. Porque a preocupação dele era estar no centro da vontade de Deus, levando pessoas a Cristo. Diz a tradição, gente, a tradição,
que o apóstolo André levou o evangelho para o norte. Um relato diz que ele levou a Cristo a esposa de um governador romano, enfurecendo esse governador. Esse governador, esposo dessa mulher, exigiu que ela negasse a Jesus. Porém, a esposa dele não negou a Cristo. Ela permaneceu fiel. Ela permaneceu firme com Cristo. Sabe o que o governador fez então? Ele ordenou que André fosse crucificado. De acordo com as ordens desse governador, aqueles que o crucificaram amarraram a cruz em vez de pregá-lo. Sabe para quê? Para prolongar o sofrimento de André. E diz a tradição que se tratava de uma cruz em forma de X. Conta-se que André ficou pendurado nessa cruz durante 2 dias. Sabe fazendo o quê? Exortando aqueles que passavam por ele a buscar a salvação em Jesus. E eu fiquei pensando, depois de uma vida toda de ministério à sombra do seu irmão mais famoso, que é o apóstolo Pedro, e a serviço de Cristo, André ainda, ele permanece fiel a Cristo. E ainda procurou levar pessoas a Cristo até o fim, até a morte. O que é sucesso para você? Graças a Deus por pessoas como André, que são pessoas assim, que trabalham em silêncio, de uma forma fiel, porém de uma forma discreta, alcançando as maiores realizações para o Senhor Jesus. O exemplo desse homem, o exemplo do apóstolo André, o exemplo que ele nos deixou, é que o ministério eficaz, muitas vezes, gente, são as pequenas coisas que contam. Valorizando, sabe o quê? As pessoas como indivíduo, as dádivas insignificantes e um trabalho discreto. Não precisa aparecer muito, não. É mentira isso que andam falando aí, que o verdadeiro sucesso é estar em evidência. Isso, gente, era sucesso para André, levar pessoas a Cristo. Mesmo se ele não fosse aparecer, a glória não era dele, a glória era para Deus. Ele entendeu qual era o chamado para a sua vida, e ele cumpriu, levando pessoas a Cristo. Eu desafio você nessa noite a refletir sobre a sua própria vida, e reveja os seus conceitos. O que é sucesso para você? Sucesso é estar no centro da vontade de Deus. Eu quero terminar citando um missionário presbiteriano, Ashbel Green Simonton. Simonton, quando ele se converteu a Cristo e foi para o seminário, ele sentiu o chamado de Deus para o seu coração de vir fazer missões aqui para o Brasil. E algumas pessoas tentando demovê-lo desse seu sonho, algumas pessoas tentando desanimar Simonton desse seu sonho, chegou para ele e disse: Simonton, você é louco em deixar o conforto do seu país, você é louco em deixar a sua família, em deixar os seus pais, e ir para um país distante como o Brasil, aonde está cheio de doença endêmica. Você é louco, Simonton? E ele respondeu o seguinte: não há lugar mais perigoso para um homem, ainda que cercado de conforto, do que fora da vontade de Deus. E não há lugar mais seguro para se estar, ainda que cercado de perigos, do que no centro da vontade de Deus. A minha pergunta para você é: você está no centro ou fora da vontade de Deus? O verdadeiro sucesso é quando nós cumprimos o chamado que Deus tem para a nossa vida, levando pessoas a Cristo, e revelando assim, mostrando assim, o caráter de Deus às pessoas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Nós queremos Te agradecer, Pai, por pessoas como André. Eu diria que não é tão conhecido assim, Pai, como é Pedro, como é o apóstolo João, o apóstolo do amor. Mas nos ajuda, Pai, a entendermos nessa noite, e nos leve para essa semana
desafiados, Pai, sobre isso que conversamos aqui. Que o verdadeiro sucesso é levar pessoas ao Senhor. Muitas e muitas vezes, ó Deus, nós achamos que somos muito limitados. Muitas e muitas vezes nós achamos que nós não conseguiremos falar do Senhor para as pessoas. Mas nós sabemos, ó Deus, que os próprios apóstolos que o Senhor escolheu eram pessoas que aos olhos da sociedade eram desprezadas, eram galileus, mas que quando eles se consagraram ao Senhor, a Tua palavra diz que eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor pode nos usar sim, Pai, de uma forma gloriosa, se nós nos colocarmos em Suas mãos. Pedimos que o Senhor, Pai, abra os nossos olhos espirituais para entendermos isso. E nos ajuda, ó Deus, aonde formos, mostrarmos às pessoas o caráter do Senhor. Nos ajuda, Pai, a termos um ótimo testemunho, mostrando às pessoas o que o Senhor Jesus fez na nossa vida. Nos ajuda, Pai, a colocar em prática. Que o verdadeiro sucesso para todos nós fique fixado hoje em nossa mente. Que é levar o Senhor Jesus para as pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Amém.